Para mim está um pouquinho alto aqui. Eu não sei se para o pessoal está legal. Se está legal, está tudo bem, a gente segue. Tá bom para vocês aí o som? Tá bom, acho que ninguém falou nada. Romanos capítulo 3, o verso 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O tema dessa mensagem, se você puder olhar para os monitores e o pessoal puder colocar, eu não sei se vocês receberam aí, mas pode colocar o tema da mensagem. Diz assim: quem eu sou, quem tu és e quem tu queres que eu seja. Eu estava esses dias, na verdade acho que terça-feira, eu estava tendo um tempo ali de oração, estava orando a Deus ali, até mesmo pela palavra, por outras questões também. E aí Deus me fez lembrar justamente dessa frase aí. Se você tem um bom tempo de igreja, você vai perceber que essa era uma canção lá atrás. Na verdade eu não sei nem se eu posso falar que era uma canção, porque é só isso, e repetições disso o tempo todo. Ela fala assim: quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Só isso. Eu não sei se lá atrás alguém, um tempo de ministração, de secreto, vou falar aqui espontâneo, mas pelo tempo da música nem tinha isso usado como palavra. E lá atrás também o pessoal querendo gravar um CD, talvez você novo aí não vai nem saber o que eu estou falando, mas existia sim algo redondo, chamava CD, que tinha um som, um aparelho, você colocava lá, para que você pudesse ouvir canções. Hoje está tudo mais fácil, Spotify, Deezer, YouTube, aí o que lá que seja de música aí. Mas alguém, num tempo precioso, colocou isso, botou para rodar, para talvez completar um CD lá na gravação. E não tem nada a ver com a história aqui, só para contextualizar, depois de repente você conhece. E foi de lá mesmo que eu lembrei dessa canção. Não sei também o que o cara estava pensando quando ele digitou isso aí, quando ele escreveu sobre isso. Mas na verdade o tema da mensagem é esse, como você está vendo. E no final das contas, essa frase, ela traz um complemento para as nossas vidas enquanto cristãos. Porque quando você começa a se perguntar, a fazer perguntas, no momento talvez de dúvidas, no momento de incertezas, na verdade a grande maioria, se não falar todo mundo, quase todos nós, 99% talvez, tirando 95%, tirando os que nasceram na igreja, nós chegamos aqui muitas vezes quebrados, destruídos, sem expectativa, porque nós talvez em um determinado momento confiávamos em pessoas do mundo, nas coisas do mundo, nas riquezas do mundo, mas essas coisas elas não alimentam o nosso coração por completo, não nos satisfaz por completo. Na verdade, pegando esse gancho, só quem nos satisfaz por completo é o Senhor, é a presença de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que nos satisfaz por completo. Mas é verdade que muitas coisas desse mundo também acaba que preenchendo lugar no nosso coração. Só que quando você se doa por essas questões, quando você começa a buscar muito isso, você vai entender que lá na frente, isso era só questão, era só correr contra o tempo. Porque na verdade, como eu falei, só quem nos completa é a presença de Deus. Então dentro dessa realidade, muitas pessoas chegam aqui nesse ambiente. Chega na igreja porque você quer algo que traga esperança, você quer algo que te traga uma expectativa boa, você quer ser transformado, você quer ser curado, você quer uma solução para a sua vida. E talvez você olhando para a mensagem, talvez percebendo o primeiro verso que eu li aqui, você vai pensar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que para andar com Deus eu preciso saber quem de fato eu sou, porque quando eu reconheço a minha limitação, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que sou falho, que sou limitado, eu também vou ter a certeza de que eu preciso de algo. Só que eu gosto sempre de fazer essa observação quando o tema é esse, que você precisa reconhecer quem você é, não para se apoiar nessa realidade. Agora essa realidade passa a ser uma justificativa por erros, por uma vida frustrada, por escolhas erradas, por muitas vezes nós, por andar pelo mundo aí afora, quebrar a cara. Não, reconhecer quem eu sou não diz respeito a eu trazer como um lugar que eu vou me apoiar e vou falar como muitas pessoas falam, talvez a frase, a carne é fraca, né? Aí a Bíblia é maravilhosa, quer falar assim, a carne é fraca.
O Espírito vivifica, fortalece, transforma, renova, traz para nós algo que não somos merecedores. Por isso que o verso lá, Romanos, está falando: todo mundo pecou, mas também todo mundo precisa da glória de Deus. Todo mundo carece da glória de Deus. Simplificando, todos nós somos pecadores, mas também todos nós precisamos encontrar aquele que pode perdoar os nossos pecados. Porque a Bíblia também fala que onde abundou o pecado, superabundou a glória, a graça de Deus, para que eu e você nós possamos reconhecer quem somos, mas também reconhecer quem Ele é. E novamente eu estava pensando ali, eu falei, cara, eu não sei nem se a ideia da pessoa era essa. Mas a ideia da mensagem é essa, é você saber quem você é, mas também saber quem Deus é. Porque quando eu sei quem Ele é, eu começo a saber que eu sou limitado, mas Ele tem tudo o que eu preciso. Eu sou pecador, mas Ele perdoa os meus pecados. Eu sou falho, mas Ele é perfeito. Então quem eu sou, limitado e pecador, eu estou falando de mim. Porque todos nós precisamos fazer essa reflexão, principalmente nos dias de hoje, que para apontar o dedo para alguém, nós somos muito rápidos para isso. Para julgar uma causa de alguém, para questionar algo, alguém, alguma coisa que alguém tenha feito de errado, nós somos muito rápidos no gatilho para apontar que fulano errou, que ele fez errado, que ele é pecador. É verdade, muitas vezes você vai estar até certo, mas Deus não nos comissionou como juízes. Então eu preciso olhar para a minha vida e reconhecer quem eu sou. E na minha condição de pecador e falho que sou, eu preciso também saber quem Ele é. Só que, se nós pegarmos a Bíblia, se cada um começar a ler a Bíblia, você vai ver que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é príncipe da paz, e tudo isso é verdade. Mas eu e você, nós precisamos entrar num lugar em Deus para que nós possamos provar dessa bondade, possamos provar da sua presença, possamos provar do seu amor, possamos provar da sua alegria, possamos provar do fortalecimento que só Ele pode fazer. E esse é um lugar de intimidade. E a intimidade, de fato, revelam as pessoas. A intimidade vai mostrar as suas falhas. A intimidade vai mostrar o quanto você é falho, o quanto você é normal. Às vezes as pessoas acham, por você ser cristão, que você não é pecador. Por você ser cristão, você não vai falhar. Eu vou falar para vocês lá no trabalho, eu falo, velho, eu sou isso aqui mesmo. Eu não estou falando que eu sou, que esse é o perfil é Cristo. Mas quando alguém está falando a vez outra, eu falo, velho, vai cuidar da tua, desse jeito, vai cuidar da tua vida, cara. Vai te converter, para quem é crente, vai te converter. Esse dia até alguém começou falando sobre uma situação, e a ideia era que existia pecado, pecadinho e pecadão. Eu falei, velho, para com essas doidices. Essa mesma pessoa, em outro momento, falou assim, que rico não entra no céu. Eu falei, meu Deus, onde é que tu arruma essas coisas? Que aí eu vou ficar maluco com isso aqui, que quem me conhece sabe, eu não fico aqui. Eu vou falar logo, eu falo, velho, deixa de doidice, que loucura. E aí para explicar isso, só que aí daqui a pouco eu posto o meu Instagram aqui, eu compartilho o vídeo que eu estou pregando, aí como é que fica na cabeça da galera? Mas eu sou verdadeiro, eu não sou bom. Porque nós somos falhos e pecadores. Mas isso não serve para que nós possamos nos apoiar nessa realidade. Porque novamente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, para que nós possamos ser transformados todos os dias. E para que o velho homem ele seja deixado para trás, para que o novo homem ele seja real nas nossas vidas. Quando compreendemos essa realidade aí, quem eu sou, quem tu és, quem Deus quer que eu seja, nós passamos a ter direção, nós passamos a ter um propósito, nós passamos a ter um alvo claro. A direção ela vai nos ajudar a não mais andar em círculos perdidos, sem saber para onde ir. Muitas vezes essa era a nossa condição. Então você rodava e achava. O próprio Deus muitas vezes permitiu que o seu povo andasse dessa forma. Mas quando eu entendo essa realidade, eu passo a ter uma direção. E agora eu não vou viver mais em círculos, vou viver no caminho, vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida.
Porque quando eu entendo isso, eu também passo a ter um propósito. Você tem algo pelo que você vai correr, algo que te faz permanecer. Você tem um motivo pelo qual você passa agora a ter objetivos. Você passa a ter um alvo, você agora passa a ter um ponto onde você quer chegar. E isso não necessariamente só na vida, nas coisas da igreja, porque parece muitas vezes que a nossa pregação, as pessoas entendem apenas que é para âmbitos, o nosso quadrado igreja não, isso é para a sua vida. Todos nós precisamos ter um norte, uma direção, todos nós precisamos ter um propósito, todos nós precisamos ter um alvo. Todos nós precisamos acordar todos os dias e pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque o tempo está passando. Nós estamos no mês 7, ontem nós estávamos comemorando o Réveillon. Cara, isso é real todos os anos e parece que vai numa velocidade cada vez mais rápido. Quando eu tinha 20 anos, um dia desse até... Não entendi. Um dia desse, alguém falava, aliás, 15, que é um pouquinho também. Alguém falou assim, ó, quando chegar nos 18, passa rápido. Eu falei, vai deixar de viagem, não tem nada a ver. Só que é muito real. E o tempo está passando e muitas pessoas dentro da igreja, pessoas que precisam ser reverenciais por onde quer que Deus use em si. Eu não estou falando referencial como os melhores, mas como pessoas que carregam a presença de Deus. Pessoas que de fato são transformadas, pessoas que de fato vivem o evangelho na essência. Não pessoas perfeitas, porque a natureza carnal vive em nós, mas pessoas que buscam todo dia a perfeição, que é Cristo em nós. Então todos nós precisamos ter um alvo, um foco, um propósito, uma direção. É por isso que Paulo, ele advertiu lá na carta aos Coríntios, na igreja de Corinto, ele vai falar assim, olha, vocês não sabem vocês que aqueles que participam de maratonas, aqueles que correm, aqueles que participam de jogos, eles têm um alvo, eles têm um foco, eles têm um motivo pelo qual eles se esforçam no treinamento para alcançar um objetivo. 1 Coríntios capítulo 9 fala sobre isso, verso 24 ao 27. Ele vai falar assim, vocês também precisam ter um alvo, precisam ter uma motivação, para que nós possamos correr, não como quem corre sem uma direção, mas para quem tem, como aqueles que têm um alvo, como aqueles que têm um objetivo, como aqueles que têm um propósito, como aqueles que vai buscar, não importa o que aconteça, viver o plano de Deus na sua vida. E aí voltando para quando chegamos aqui na igreja, a nossa condição real, você talvez sabe o que eu estou falando. Talvez uma das perguntas que mais surgiu em nós era o que eu estou fazendo da minha vida? Onde eu vou parar vivendo dessa forma? Se você não fez isso, tenha certeza. Existem pessoas nesse exato momento com essas dúvidas na cabeça, com essas perguntas, esses questionamentos. E aí trazendo para o tema aqui, são pessoas que estão perguntando quem eu sou. Quem eu sou? E muitas vezes essas pessoas não é que elas vivem no mundo da lua, elas sabem que são pecadoras, elas sabem que estão escolhendo coisas erradas, mas essa pessoa entra no lugar. O Salmos de número 51 vai falar sobre isso, é uma oração que Davi lá faz. Eu não vou ler todo porque diz respeito a algo específico que ele fez, mas o verso começa assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Até aí apenas. Mas esse é o momento que o rei Davi, ele pecou lá, e aí reconhecendo depois o seu pecado, ele vai orar a Deus pedindo para misericórdia, para que Deus pudesse transformar ele naquilo que Deus tanto esperava, em outras palavras. O salmista, ele faz uma confissão ali a Deus. Então saber quem nós somos é o primeiro passo. Porque como eu falei, todo mundo pecou, mas todo mundo precisa da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, do perdão que somente Deus pode nos dar. Então primeiro eu reconheço a minha limitação, quem de fato eu sou. E aí está tudo bem, eu venho para a igreja, eu preciso de algo, eu estou reconhecendo, eu estou vindo, eu estou gostando, as músicas elas falam comigo, as pessoas são muito legais, daqui a pouco eu estou querendo servir, você está reconhecendo a sua limitação, mas reconhece também que precisa de uma mudança, transformação, essa somente Deus pode fazer por completo, amém? E é onde você passa a saber quem Ele é. Falar de quem Ele é, ou talvez perguntar quem Ele é
O próprio Jesus, quando veio aqui nessa terra, ensinando aos seus discípulos, lá em Marcos capítulo 8, verso 27 ao 29, que diz assim: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho ele perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Talvez quando nós paramos para pensar sobre de fato quem é Ele, talvez aqui seja a resposta muito clara para nós dentro de um contexto bíblico, uma pergunta feita pelo próprio Deus, mesmo na condição de homem. Estou falando de Jesus. Então ele está lá, muita coisa acontecendo, a palavra sendo pregada, havia uma expectativa de alguém que viria depois de João Batista ali para salvar o povo. Aos que não reconhecem Jesus, eles esperam até hoje a primeira vinda. São os judeus não messiânicos. Mas ele começa assim: velho, o que o povo está falando que eu sou? Aí os caras falam assim: uns falam que você é João Batista, os discípulos, né? Outros falam que você é Elias, outros profetas. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim: está tudo bem, deixa eles pensarem o que eles querem pensar, porque depois ele vai falar, no verso 30 talvez, vai falar assim: então tenham cuidado para que ninguém saiba disso. Quando Pedro fala assim: tu és o Cristo. Mas ele fala assim: tá bom, deixa eles pensarem o que eles quiserem, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe por quê? Imagina alguém que está preparando discípulos, alguém que está preparando pessoas para algo futuro, para a expansão do Evangelho, alguém que está querendo fazer discípulos. Não tem como você ser discípulo de alguém, não tem como você ser servo de alguém, não tem como você servir a pessoa, alguém, se você, num âmbito espiritual, se você não conhece aquela pessoa. É por isso que Jesus fala assim: deixa eu falar para vocês, quem vocês aí, para que não haja dúvida, quem vocês pensam que eu sou? Aí Pedro fala assim: você é o Cristo. Em outras palavras, você é aquilo que nós precisamos, você é aquele que estava para vir, nós sabemos que você é aquele que nós necessitamos. Em outro momento você vai ver que ele pergunta, ele está num momento duro de palavra, ele vai falar assim, todo mundo começa a ir porque eram duras palavras, e pergunta assim: por que vocês não vão também, os discípulos? O pastor citou domingo, se eu não me engano. Ele fala assim: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Como que falar assim: tudo que nós precisamos está em você. Não importa quão duras sejam as palavras, não importa quão duros sejam os processos, não importa aquilo que eu preciso fazer, mas o que eu preciso, eu só posso encontrar em você. Era o que eles estavam dizendo, e aqui fica muito claro quando Pedro fala: tu és o Cristo. E aí, como eu falei, daqui a pouco Jesus adverte: não fala para ninguém, guardem essas palavras. Mas novamente, se você se considera um discípulo, é essencial que você saiba quem Ele é. E saber quem Ele é muda a nossa história. Saber quem Ele é de fato nos transforma, traz uma expectativa, traz uma esperança. Como eu falei, muitas pessoas chegam aqui sem esperança alguma, sabem o que fazer. Muitas querem tirar suas próprias vidas atoladas num pecado, numa vida de falsidade, uma vida de engano, melhor falando, melhor dizendo, uma vida sem expectativa nenhuma. Porque posso falar, aquilo que muitas vezes nós vemos no Instagram é muito massa, é legal demais, só que muito melhor, infinitamente melhor que tudo isso, é estar na presença de Deus. Porque aí você não precisa de muita coisa, você precisa só do ambiente que Ele está. É por isso que muitas vezes você vem na igreja, a música toca lá, você acha que é a música. Porque essa música é legal. Não. Você é tocado e transformado porque a presença de Deus está nesse lugar. Talvez eu vou contar uma piada, você vai rir, vai lembrar para toda a sua vida. Mas a minha palavra aqui, as palavras são liberadas, que eu estou liberando. Se o Espírito Santo não ministrar o seu coração, só mais uma reunião. Daqui a pouco a gente conversa, vai ser legal e tal, mas... Para saber quem Ele é de fato, traz uma expectativa e esperança de transformação nas nossas vidas. Porque mais uma vez, quando eu entendo quem eu sou, pecador e falho, mas eu entendo que Ele é santo e perfeito,
Então, onde abundou o pecado, onde um ambiente de pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a graça de Deus, e ali a presença dele se faz presente, e agora eu tenho possibilidade de ter minha vida transformada, e é isso que tem acontecido com todos nós. Saber quem Ele é nos possibilita de viver o projeto que o Pai desenhou para nós aqui nessa terra. Pois mesmo sendo pecadores, a graça de Deus nos capacita a sermos moldados, transformados e realizados nele. Imagina alguém, você é alguém que anota, que planeja, está tudo certo. Na verdade, faça isso. Seja alguém que administre suas coisas, suas questões. Se planeje, faça isso organizadamente. É fundamental. Mas imagina que nesse todo projeto que você tem específico para a sua vida, você alcançando tudo isso, independente do que é que seja, finanças, bens materiais, enfim, viagens. Se você não tiver a presença de Deus, você pode até chegar a conquistar tudo isso, os seus planejamentos. Mas sem a presença de Deus, você não vai ser completamente feliz. Porque as coisas do mundo, elas trazem uma felicidade momentânea. Mas a presença de Deus traz uma alegria eterna. E aí, voltando para quem eu sou, entendendo quem Ele é, eu passo agora a querer saber quem Ele quer que eu seja. Quem tu queres que eu seja? Talvez esse é um dos questionamentos que depois de um tempo com Jesus, com Deus, você caminhando, servindo na igreja, já no processo de transformação, você para no lugar e fala assim: meu Deus, o que o Senhor quer para mim a partir de agora? Você agora já está numa rotina, vou usar aqui como aspas, mas numa rotina gospel. Você já lê a Bíblia, você já vai na igreja, você já serve na igreja, já serve no ministério. Você é alguém que já não curte as coisas do mundo. Está numa rotina ali gospel. Muito embora Deus não está chamando a gente para uma rotina, mas está chamando a gente para um relacionamento. Só que alguém se depara com isso. O que Deus quer para mim nessa estação? Porque mesmo que você tenha chegado aqui com muitas dúvidas e questionamentos, em um determinado momento, talvez isso também possa se tornar real na sua vida, mesmo agora você já conhecendo Jesus. Mesmo agora você não acesso a Deus, experiências com Ele. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, o verso 20. Se você não trouxe sua Bíblia, você acompanha pelos monitores. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, que fala assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. O texto bíblico nos ensina que há diferentes tipos de vasos na casa do Senhor. Está falando no ambiente agora de igreja. Não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Esses últimos simbolizam, em contraste, a impureza ou a desonra, sugerindo que nem todos são instrumentos nobres, sendo uma clara menção às diferentes condições espirituais. Então, imagina que todos são vasos, mas em todos são vasos de honra, porém existem aqueles também que são vasos de desonra. Contudo, Deus, em sua infinita bondade, nos oferece a oportunidade de transformação. E aí onde é que entra esse terceiro questionamento, ou pergunta, ou frase: quem tu queres que eu seja? Quando nós nos apresentamos ao Senhor com essa realidade, isso mostra um coração que quer de fato ser transformado pelo Senhor, alguém que de fato quer mergulhar cada vez mais naquilo que Deus tem para todos nós. Veja como Deus é maravilhoso. Você lê o Salmo 23, você lê uma vez e você lê novamente, cada vez que você lê, Deus fala algo precioso com você. Parece muitas vezes até que você nunca leu antes. Muitas vezes a percepção é: cara, isso estava lá sempre, mas eu não tinha percebido. E por quê? Porque Deus, Ele sabe como falar com cada um de nós, e Deus quer nos levar para um lugar de intimidade. Nesse lugar de intimidade, onde de fato nós somos transformados pelo Senhor. E aí nós vamos lá para Jeremias. Não vou pedir para você abrir
por conta do tempo, eu vou seguir aqui, que diz, Jeremias capítulo 18, do verso 1 em diante, diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O contexto é que Deus instruiu Jeremias a ir à casa do oleiro, como eu li aqui no capítulo 18, é um período de grande instabilidade e infidelidade em Israel, especificamente em Judá. Então imagina o povo na condição de pecado, infiel. E aí Deus fala assim, ó, para aquele que ele levantou como voz profética para um povo, para o seu povo. Ele fala assim, ó, vai lá na casa do oleiro. Quando você chegar lá, eu vou falar com você. Então a Bíblia fala que ele chega lá. E ele começa a ver o processo do vaso sendo feito. E ele começa a observar aquela realidade. Deus, através dessa imagem do oleiro, estava mostrando a capacidade que ele tem de moldar e refazer o seu povo, mesmo diante das suas falhas e rebeliões, como o oleiro que refaz um vaso imperfeito. Então, se nós olharmos para o primeiro verso que eu li, onde fala que todos pecaram, a nossa realidade inicial é de vasos imperfeitos. Mas na mão daquele que é perfeito, nós podemos sim nos tornar vasos para a honra e glória do Senhor. Só que nós precisamos nos submeter ao processo dele. E o processo dele muitas vezes ele é doloroso. O processo dele muitas vezes vai doer. Vai ser necessário renúncias. Mas nós vamos chegar no lugar que ele deseja para todos nós. Então, quero dizer com isso, vale a pena. Vale a pena se submeter ao processo do Senhor. Vale a pena ser transformado pelo Senhor. Deus, ele manda o profeta para olhar um formato pelo qual o próprio Deus trataria o seu povo da mesma forma. Só que enquanto o profeta está vendo aquela situação, a Bíblia fala que o oleiro estava lá, então tinha uma roda, essa roda tinha um barro lá, e essa roda ela girava, e é o processo do vaso, então ele está lá moldando, fazendo do jeito que ele quer fazer. Só que o verso fala que esse vaso ele quebrou. E o verso fala assim, mas ele não, em outras palavras, não joga o vaso fora. Ele pega aquele parte quebrada e começa a moldar segundo aquilo que é interessante para ele. Olha que interessante, mesmo que pessoas andando com o Senhor, elas tenham falhado, ainda assim Deus vê algo bom em nós, ao ponto de Ele pegar novamente e nos formar da maneira dEle, nos transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos. No entanto, o vaso quebrou nas mãos do oleiro e ele o refez, moldando outra vez conforme lhe pareceu melhor aos seus olhos. E essa parte é muito boa, porque muitas vezes nós estamos num lugar que parece que nesse lugar lhe parece muito bom aos nossos próprios olhos. Só que Deus é o que sabe de verdade, Deus é quem sabe de verdade o que é bom para mim, para você. Por isso vale muito a pena eu e você a gente permitir que Deus nos transforme, nos molde, que Ele trabalhe o nosso coração, o nosso caráter para que eu e você nós sejamos transformados dia após dia. Para que nós possamos nos tornar, como eu falei, um vaso de honra. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você, nós venhamos a passar pelas mãos do oleiro. Eu e você, nós precisamos passar pelas mãos do Senhor. Para que as nossas vidas sejam transformadas, é necessário que eu e você nós possamos passar pelo processo de transformação contínuo, muitas vezes doloroso, porém essencial para que sejamos de fato quem Ele deseja que nós sejamos.
E quando nós falamos sobre isso, quando nós abrimos a palavra e você talvez vê uma canção, um versículo cantado, quando você vê um exemplo ali contado, num primeiro momento você vai se alegrar, porque é bom. Falar que Deus é amor é bom. Falar que Deus transforma é bom, e tudo isso é verdadeiro. Falar que Deus cura é bom e é verdadeiro. Tudo isso é algo que traz muita felicidade e é real, porque Deus ele faz isso. Porém existe o processo de Deus para cada um de nós. E nesse exato momento é onde muitas pessoas, mesmo sabendo que quando você tem a possibilidade de passar pelas mãos de Deus, e sabendo que se você permanecer num processo, Ele irá transformar você naquilo que Ele mesmo deseja que você seja, muitas pessoas acabam que não querendo permanecer nesse lugar, porque como eu falei, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é difícil, mas Deus irá cuidar de tudo aquilo que é necessário para que eu e você, nós possamos chegar no lugar de vasos de honra para a glória de Deus. Porque andar com Deus fala de renúncia, andar com Deus fala de você negar a si mesmo para fazer a vontade dele. Então não importa o que aconteça, eu preciso estar nesse lugar onde o próprio Deus ele vai moldar a minha vida para que eu possa me tornar um vaso de honra. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, é uma vida de renúncia. Mas não é uma vida que você perde. Na verdade, com Deus você ganha. Porque mesmo você olhando para aquilo que é momentâneo e passageiro, as coisas desse mundo, que estão lá como um banquete oferecido para cada um de nós. Aí você olha que andar com Deus é renúncia. Eu renuncio tudo isso para ganhar o prêmio de estar na presença do Senhor. E nesse lugar eu sou transformado por Ele, dia após dia. Sabe o que é interessante nesse processo? Já estou finalizando por conta do tempo. Nesse processo é interessante saber de algo. O oleiro não erra e também não muda. O resultado é que nós mudamos, deixamos para trás o velho homem, passamos a viver a novidade de Deus em nossas vidas. Então o verso de Jeremias volta, capítulo 18, o verso 5 fala: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja que mesmo o povo na condição de pecado, distante de Deus, o próprio Deus olhou para eles e falou assim: vai lá, profeta, na casa do oleiro, você vai ver o processo de transformação, você vai ver como é que eu vou moldar o meu povo, como eu vou transformar o meu povo, porque mesmo quebrado ali o processo, eu vou fazer novamente segundo aquilo que eu achar que devo fazer, segundo aquilo que eu vejo que é bom. Sabe o que eu posso fazer? O link aqui, a cruz. Porque mesmo eu e você não merecendo que Jesus fosse até a cruz, Deus viu que valia a pena. Por isso ele aconteceu para que eu e você pudéssemos estar nesse lugar agora, tendo a oportunidade de entregar algo precioso para Deus através de palavras de um coração rendido, uma adoração verdadeira a Deus. Mas eu falei, nós somos falhos, mas não nos apoiamos nessa realidade, nos apoiamos na palavra do Senhor que nos garante que eu e você nós podemos entrar num lugar de intimidade com o Senhor. Ser moldado por Deus é a garantia de que tudo vai ficar bem. Ser moldado por Deus é a certeza de que em breve nos tornaremos vasos de honra. E por que isso é interessante? Porque em meio a todo um processo, pessoas acabam que por falharem, por pecarem, por escolher as coisas do mundo, chega num lugar que talvez você já não tenha mais, acha que não tem mais solução. Mas deixa eu falar para vocês, Deus é a solução para as nossas vidas. Jesus é a solução para todos nós. O oleiro ele está lá pronto para pegar um barro que sou eu, que é você, e transformar no molde que Ele tem para cada um de nós.
Só que nós precisamos passar pelo processo, nós precisamos nos submeter a essa realidade que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque no final das contas vale muito a pena estar com o Senhor. Muito mais vale estar na presença de Deus do que estar em outros lugares. É o que a palavra nos ensina, o salmista ele declarou isso. Então você pega uma realidade de entrega, onde a palavra nos entrega que viver com Deus é algo maravilhoso e é. Pessoas acabam aqui pegando isso e transformando em, muitas vezes, libertinagem. E uma vida que você escolhe aquilo que você quiser para você. Quando, na verdade, o Evangelho fala em ser transformados pelo Senhor. Então eu sou um vaso nas mãos do oleiro, que vai me transformar em algo que Ele mesmo desenhou e sonhou. E o processo, eu preciso me submeter. Falando sobre isso, tinha até uma música também lá atrás. Na verdade, tem uma nova também que fala, quebra o meu barro. Muitas pessoas acabam que declarando isso, Deus pode quebrar para fazer de novo. E de fato, esse precisa ser o desejo do nosso coração, para que eu e você nós possamos chegar na condição de perfeição que Deus desenhou para mim e para você. Porém, os que se permitirem estar nas mãos de Deus, como vasos de honra, irão glorificar o nome do Senhor. Para finalizar de fato, como fica muito claro aqui, eu e você, nós somos o jarro. Deus, Ele é o oleiro. Estar nas mãos de Deus é estar em sua presença. E nesse lugar nós somos moldados, transformados por Deus naquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Deixar de amassar e fazer de novo segundo a sua própria vontade, é o que Ele tanto anseia. Sabe o que muitas vezes dá para perceber? Pessoas acabando que, por terem tempo de igreja, por ter conhecimento da palavra, por você estar em muitos ministérios, talvez com cargos na igreja. Eu não estou falando indireta para ninguém, que eu estou falando uma realidade na igreja geral de Cristo, depende da bandeira. É que você chega num lugar que você sabe tudo, que você é muito bom, e que você não dá para receber uma palavra de um diácono, de um líder, de um irmão. Quando na verdade o que Deus quer é que eu e você nós possamos nos humilhar todos os dias, diminuir para que Ele cresça, ser transformados por Ele, e diz respeito a vocês, deixar suas vontades para trás, para dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu viva daqui para frente, como o Senhor quer fazer da minha vida, onde o Senhor vai me levar. É por isso que alguém talvez falou assim, quem eu sou? Agora eu sei quem eu sou pecador. Quem tu és? Agora eu sei que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que eu preciso. Mas a terceira pergunta é, Deus, o que o Senhor quer que eu seja, Pai? Porque aquilo que o Senhor desejou para a minha vida eu vou viver. E como barro nas mãos do olheiro, assim é a minha vida, para que o Senhor me transforme e faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Essa precisa ser a nossa realidade como igreja. Essa precisa ser a nossa escolha como servos do Senhor. Porque posso falar, todos nós temos algo a mudar e ser transformados pelo Senhor. E talvez o processo, como eu falei, ele seja doloroso. Mas é fundamental e necessário para que eu e você possamos ser vasos que glorificam o nome do Senhor. Amém, igreja? Se você puder, feche teus olhos, pode subir. Nós vamos encerrar esse culto. Mas antes de encerrarmos com a adoração, eu queria fazer uma oração. De repente você é alguém que não tem estado, não tem andado nos caminhos do Senhor, mesmo conhecendo a verdade. Ou talvez você é alguém que conhece a verdade e tem estado até na igreja, mas para você é difícil se submeter ao processo de Deus. Mas sabendo que esse é o único formato,
para que nós possamos ser transformados, é se submeter a Deus, se submeter à sua vontade, se submeter à sua palavra. E posso falar, essa é a melhor escolha que alguém pode fazer. Mesmo talvez no primeiro momento você não entendendo muito o processo que Deus vai ter na sua vida. Mas reconhecer de fato quem eu sou vai me levar a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Reconhecer quem eu sou, reconhecendo quem Deus é, eu vou viver algo precioso da parte de Deus, que começa aqui nessa terra. Deus, Ele nos chama para a eternidade, mas muitas coisas acontecem aqui, e como eu falei, o tempo está passando, e Deus, Ele de uma forma muito urgente, nos chama a ser transformados por Ele. E isso não está ligado a você ter muito tempo de igreja, não está ligado ao seu conhecimento bíblico, ao seu conhecimento eclesiástico, não. Ao tempo que você ora, não está ligado a isso. Está ligado a você reconhecer quem de fato você é. E quando nós paramos dentro dessa realidade, você vai ter total convicção de que você precisa cada dia mais da presença do Senhor. E o melhor lugar a se estar, e o lugar que você vai ser transformado é na presença de Deus. Somente Deus pode mudar as nossas vidas. Somente Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. E somente Deus nos preenche por completo. Por isso, se você é alguém que tem estado distante de Deus, ou talvez você é alguém que nunca andou com o Senhor, mas deseja essa transformação na sua vida, convido você a fazer uma oração comigo. Eu não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para que você faça nenhum movimento. Vou deixar você à vontade para que você tenha o seu momento com Deus. Todos de olhos fechados, aqui é um momento individual. Mas se esse é você, faz uma oração comigo. Deus está nos dando oportunidade de mudar a nossa vida a partir de agora. Se submeter à presença do Senhor, à vontade dEle a partir de agora. Ser como o vaso nas mãos do oleiro a partir de agora. Porque da maneira que eu sinalizo para Deus é a maneira que Ele vai, de uma forma muito educada, entrar nas nossas vidas. Veja que Deus, Ele pode fazer aquilo que Ele bem quiser. Ele é Deus. Mas existe uma forma que eu e você, nós temos a possibilidade de chamar a atenção do Pai. E quando eu agora passo a reconhecer quem Ele é, quando eu agora passo a reconhecer a minha necessidade pela presença dEle, quando agora eu entendo que eu preciso, somente Ele pode fazer algo na minha vida, é onde eu começo a sinalizar com o coração verdadeiro, desejando a presença de Deus. E Deus, Ele olhando para uma realidade como essa, Ele não nos deixa desamparados. Isso é que a palavra do Senhor nos ensina. Coração contrito não desprezará o Senhor. Coração que deseja a presença de Deus, Ele não desprezará. Um povo que anseia pela sua presença, Ele não vai deixar esse povo só. Aquele que reconhece os seus pecados, aquele que reconhece sua condição, mas reconhece quem Deus é e anseia pela sua presença, o próprio Deus cuidará de transformar a sua vida, porque na verdade somente Ele pode fazer. Por isso, se esse é você, independente de quem é você, de qual sua função, da sua idade ou conhecimento, se de repente você faz essa oração comigo, repete assim: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço a minha limitação, reconheço os meus pecados, reconheço quem de fato eu sou, mas sabendo quem o Senhor é, eu sei que o Senhor me perdoa, eu sei que o Senhor pode me perdoar, eu sei que o Senhor pode, somente o Senhor pode transformar a minha vida, somente o Senhor pode me transformar naquilo ou em alguém que o Senhor mesmo desenhou, projetou, determinou para a minha vida. Por isso, Deus, a partir de agora, eu aceito o teu processo e passo a ser um vaso nas mãos do oleiro, para ser moldado segundo a tua vontade, segundo o desejo do teu coração.
E dessa forma, eu me tornarei num vaso de honra, para a glória, para a honra, e para que o teu nome seja engrandecido. Por isso, Deus, escreve meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu pertenço ao Senhor para viver todo o teu plano, a tua vontade, que segundo a tua palavra é boa, agradável e perfeita. E é isso que eu quero ver na minha vida. Toma o controle e me faz viver tudo aquilo que o Senhor desenhou para a minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Ouvir a palavra do Senhor, ser ministrado pela tua presença, reconhecer quem de fato nós somos, mas sabendo quem o Senhor é, e o Senhor está nesse lugar para nos transformar e nos moldar. Como dito aqui, Deus, todos nós somos vasos, Pai, nas mãos do oleiro, para ser transformados pelo Senhor, segundo a tua boa vontade. Faz de nós, Pai, vasos de honra, para que teu nome seja glorificado. Se você puder, fica de pé aí no teu lugar. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto nós adoramos aqui, se você não souber a canção, faz uma oração ao Senhor e entrega as tuas palavras a Ele. Como eu falei lá no início dos recados, a adoração não está ligada a só a música que eu canto, o que muitas vezes eu repito, mas está ligado a uma entrega verdadeira ao Senhor. E você pode fazer do seu lugar, mesmo não sabendo cantar bem, mesmo não sabendo a letra que vai ser cantada aqui, a música, não conhecendo a canção, mas que Deus ache em nós corações de pessoas que querem de fato entregar algo precioso ao Senhor. Por isso nós vamos encerrar esse culto, esse momento, adorando aquele que é digno de adoração. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Mas quem já pisou no santo dos santos
Se você puder, pega na mão do irmão que está aí do seu lado. Repete comigo assim: se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? O Senhor é o nosso O pastor, Senhor é o nosso pastor, e nada nada nos faltará. nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. levanta a mão direita aí bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. E que você prove de experiências poderosas com o Senhor ainda esses dias. Mas uma coisa é fundamental e necessária para todos nós: é que cada um possa se submeter ao processo que o próprio Deus tem para cada um de nós. E Ele irá fazer cada um que aqui está um vaso de honra para que Ele seja glorificado. Por isso não se prenda, mas se permita ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso vai debaixo de paz para a tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos aqui no próximo sábado, que temos programação, como eu falei, no domingo culto. Que Deus te abençoe, vai em paz. Se você puder, glorifique o nome do Senhor, aplauda a Deus aí, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória é o meu desejo, é o que eu mais quero.